na sua tela. E para você que está em casa ou qualquer lugar do mundo aí, nosso WhatsApp, Curitiba 89020323. Só repetindo, 89020323. Fora do estado, 41 989020323. Ligue e faça a programação, que quem faz a programação são vocês, são os nossos ouvintes aí que mantém a nossa rádio no ar. Sem mais delonga, né? A gente estava aqui nos bastidores falando um pouco, né? Conversando um pouco. Hoje eu recebo o Avita Rigamonti, ele que é experiente na área ambiental, né? Vou conhecer um pouco sobre a história dele, mas antes de tudo, né, de começar a entrevista, qual música você tá cantando mesmo, Avita? Ele é cantor, além de ambientalista, documentarista, canta um pouquinho, churrasco com chimarrão. Você é gaúcho? Não sou não, eu sou... Ele conversa. Eu sou do mundo, eu igual cantor, eu sou um excelente piloto de motocross, eu não tenho nada a ver com Mas cantor. Se eu soubesse, eu iria pedir pra você trazer uma viola, que eu sei que você toca viola, hein? Mais ou menos. Toca, dá umas arranhadinhas ali. Quando eu pego a viola na mão, as cordas se arrepiam e desafinam toda, não tem jeito. A viola, eu tentei tocar a viola a vida inteira, meu pai foi um grande músico, um cara sensacional, mas não adianta, a psicomotricidade não veio para os instrumentos musicais para mim, sou realmente apaixonado por música. E quero agradecer o título de especialista, mas eu prefiro trocar especialista por experiente. Experiente, né? Especialista é meio complicado, né? Não existe especialista em nada. É uma palavra muito séria e eu agradeço demais a colocação e o respeito e feliz por estar aqui. Eu gosto muito do seu trabalho, já te acompanho há muito tempo. E o convite mais uma vez para a gente tocar nesse tema tão delicado que é a questão ambiental. E a Avita Rigamonti é um apaixonado pela natureza, desde as suas origens, que nasceu no sítio, praticamente embaixo de um pé de café, família da roça, família de lavradores e depois Curitiba, e assim a gente foi galgando as culturas, o crescimento, mas eu sou um apaixonado pela natureza, fui correr atrás de trabalhar com a comunicação ambiental, né? Amo a imagem. Então, o Avita Rigamonti é um cara que viaja o Brasil, eu me coloco como um vivente. Um vivente, um viajante, né? Um viajante da natureza. Então, a ferramenta que eu tenho de comunicação é a câmera e as palavras. Então, com as palavras e com a câmera, eu viajo o Brasil, conhecendo um pouco mais da nossa terra, entendendo um pouco mais as entranhas desse país, sentindo um pouco mais a poeira nos olhos, tirando os pés do manto negro do asfalto e voando para rincões que poucos brasileiros conhecem, né? O Brasil é uma dádiva, é um país multifacetado, é um país com um mosaico fitofisionômico, né? Ou seja, você tem Caatinga, além do semiárido, Cerrado, logo acima Amazonas, Pantanal, a maior planície alagável do mundo. Nós temos Mata Atlântica, Mata de Encosta aqui no litoral. Enfim, o Brasil é uma coisa absurda de fantástico, é um país mágico, apaixonante, riquíssimo. Então é um grande atrativo assim, você andar por esse solo brasileiro. Então a Avita é isso, é um viajante do Brasil e transformando essas viagens em informação, porque nada da gente pode ser em vão, nem mesmo um passeio, tampouco um simples ato de você tomar um copo d'água não pode ser em vão, você tem que ter algum sentido em tudo. E para eu dar sentido para os meus sentimentos, para minhas percepções, eu viajo o Brasil filmando. Eita, e olha, a gente já viajou por cada lugar. Eu particularmente, não é porque eu sou amigo do Avita Rigamonti, né? Gente, as imagens são espetaculares. É isso mesmo. Para você que não conhece o trabalho do Avita Rigamonti, é só acessar, é bem fácil o nome dele, inclusive tá escrito aí na live, e acompanhe o trabalho dele, né? É uma causa muito nobre, eu particularmente... Nobre. Admiro muito o seu trabalho, né? Logicamente, né, que você já está há muito tempo na estrada, né? É de TV, né? Inclusive vim da TV também. Nos conhecemos na Record News. Na Record News, tava falando o nome da concorrente, né? Agora é só em São Paulo, né? Não é concorrente. Cara, o comunicador não tem concorrente, o comunicador que fala pro mundo, com corrente ou sem corrente. Sem corrente, né? Mas foi uma experiência muito boa, né? Foi o início de tudo, o meu contato com a televisão foi por meio da Record News, mas também você já tá há muito tempo aí, inclusive você estava falando nos bastidores, não tô te entregando aqui, mas já fez também programa de rádio, né? Já
já em Goiás, Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Por muitos anos eu tive a honra e a surpresa de ser líder de audiência com 2 programas. Eu tinha pelas manhãs Alto Paraísense, no Cerrado de Altitude, lugar mais alto do Planalto Central. Eu tive um programa chamado Chão Caipira. Chão Caipira? Chão Caipira, que só tratava de músicas de viola, músicas raiz, músicas do homem do campo. E à tardezinha eu tinha um programa que se chamava Chão Brasil. Esse já buscava a música regionalista, né? Assim como a gente pode falar de José Mendes do Rio Grande do Sul, a gente pode falar de Jesse Aquirino do Pernambuco, a gente pode falar de Papete no Amazonas, a gente pode falar de Almir Sater no Pantanal, a gente pode falar dos fandangueiros aqui no litoral. Então esse regionalismo eu trazia para o programa Chão Brasil, e foi muito especial durante muitos anos, 2 programas de rádio e líder absoluto de audiência na época. Muito importante, né? Um cara com voz de taquara, voz anasalada, ir para o rádio e ser líder de audiência com 2 programas, né? Isso é uma prova de que o conteúdo está fora das aparências. Particularmente a gente tem discutido muito sobre isso, né? Que o rádio mudou muito, né? Existia há muito tempo aquela voz impostada e todo mundo querendo saber, né? E hoje o público busca uma pessoa que fale a língua do povo, né? Não precisa ter uma voz tão impostada, né? Não. Eu acho muito interessante isso, porque essa coisa da voz... A voz é um veículo de comunicação do corpo, né? A voz é a comunicação do ser humano. Então ela não pode ser tida como só vai para a comunicação se ela for vozeirão. Até porque, se você pegar a maioria dos locutores antigos, era aquela coisa: alô, você, um abraço pra tia Joana. E o rádio ele foi além disso, né? Não era só a voz e aquela coisa coloquialzinha, tradicional. Você ligava uma FM até pouco tempo atrás, você só sentia a diferença pelo sotaque, porque era um padrão dos locutores, né? E quando você é aberto para vir para uma rádio falar com uma voz que não é aquela... tradicional, né? É um prêmio, porque pessoas que têm vozes feias têm conteúdo no coração também. Particularmente eu gosto daquilo mais solto, né? Tanto é que nós estamos a todo tempo aqui na Rádio Curitiba Mais FM, não querendo engessar nenhum locutor, que não é nossa proposta, né? Tanto é que a gente fala, brinca aqui no programa, né? Dizem que eu sou sério, né? Eu não sou tão sério, não. Mais ou menos, né? Depende da piada, que conta você ri também. Agora, Vitor, você já viajou por vários cantos, né, do país, né? Inclusive, né? Um dia eu quero ter a oportunidade como você, acho que eu vou virar mochileiro, hein? Futuramente, depois de uns 20 anos aí de estrada, só de não jornalista. Se torne mochileiro, cinegrafista, porque de bagagem você vai ter uma monstruosidade. Câmera, rebatedores, mas estão diminuindo, né? Baterias e assim por diante, né? O mochileiro de imagem, ele carrega no mínimo 3 mochilas. O Vando Pereira revelando um sonho aqui, antigo, Não, né? mas fica o convite para quando você estiver em férias aqui na rádio, você... ir com a gente, participar de algumas gravações que se intensificam a partir de agora, né? Com final de janeiro já começa uma intensidade de gravações por vários lugares do Brasil que já estão marcadas. Com certeza, aí tô aberto ao convite aí. Agora você, né, como eu disse anteriormente, você já viajou por vários cantos do país, né? E é claro que se deparou em algumas ocasiões, né, de desmatamento, até mesmo, né, de poluição, né? Qual a importância, já abrimos esse assunto, né? Claro. Qual a importância da preservação, Vitor? Ô Vando, eu poderia resumir a sua pergunta com uma resposta simples, com uma palavra: vida. Mas como eu sou prolixo, sou capaz. Falador, é bom explicar aos nossos ouvintes. Quando você, né, fala em preservação, você não está falando numa coisa tão simples. Quando você fala em preservação, você está falando sim da água que você bebe, você está falando da luz que você usa em casa, da roupa que você veste, das palavras que você comete. Preservar, eu até não gosto muito da palavra, eu troco sempre ela por conservar. Por quê? Preservar é o ato de você fechar, ninguém mais entra, ninguém mais toca, está preservando aquilo. Eu sou a favor da conservação, porque a conservação ela é a soma de você poder entrar nos ambientes naturais, você poder usufruir da vida natural, dos ambientes, dos rios, das matas, das trilhas, do ar, de forma coesa, de forma conexa, onde você tem acesso àquilo, porque preservar você tolhe. Então, assim, preservação é simplesmente o sinônimo de vida. Porque você pode viver sem carro, você pode viver até sem roupa e eventualmente um bom tempo sem comida.
mas você não vive sem água, você não vive sem o ar. Em 30 segundos aqui, algumas pessoas morrem, em 3 minutos a pessoa tem problemas com o ar. Água, se eu não tomar água, eu tenho problemas incríveis, em poucos segundos, poucos minutos, poucos dias eu tô morto. Então preservar é você manter a sua vida, a vida do animal, a vida dos animais silvestres, a vida das árvores. Preservar, conservar é simplesmente a manutenção da vida. Só isso. Conservação é a manutenção da vida. Quando, eu já falei isso de uma outra vez que nós conversamos, quando você joga o teu lixo num rio, você está se matando. Você acha que não, você acha que você se livrou daquele lixo. Não tem como você tirar do planeta o lixo. O planeta é um só. Aqui vem, aqui fica. Aqui se cria, aqui fica. O rio, por exemplo, ele nasce límpido, de graça, com todos os minerais possíveis para os nossos ossos, para o nosso corpo, para a nossa pele, para o nosso pensar, para a nossa oxigenação, para o nosso mantenimento de vida. O que a gente faz? A gente transforma o rio em esgoto, joga pneu, joga sofá, joga caminhão, joga de tudo. Eu já trabalhei em resgate, em busca de lixo. É impressionante. Pedaço de gente, pedaço de cachorro. Ou seja, o rio, o cachorro morreu, o cara joga no rio. O sofá venceu, você joga no rio. O rio se transformou em depósito de gente feia. Então, aí você pega, abre a torneira na sua casa e reclama da conta de água. Eu não posso reclamar da conta de água, porque ela nasce limpinha. Eu vou lá e sujo a água. E estou reclamando do preço dela. Eu tenho que pôr coquetéis de químicas imensos para matar bactérias, para... não vou nem dizer despoluir a água, porque você mata a qualidade da água, mesmo que você consiga trazer ela para sua torneira de novo. Então, se você pensar que a água nasce de graça e sagrada, e você suja ela, você que eu digo nós humanos, né? Eu não estou me excluindo disso. Você transforma o rio num esgoto, numa via de detritos, você está matando a vida. Sem água ninguém sobrevive. Eu estou dando um exemplo só, que é a água. Então, assim, o que é conservar? Conservar é você manter você vivo, seus filhos vivos, seu pai, sua mãe, suas árvores, seu jardim, o seu cão, o gramado, tudo isso é conservação. Então é isso. A questão de conservação ela é muito, muito ampla e, para mim, muito lógica. Eu não sei como é que as pessoas não conseguem entender com tanta lógica essa questão. Eu já respondo essa questão. Geralmente o apresentador não fala, né, sobre dar opinião, né? Por favor, eu deixo. Tento ser imparcial. Mas lembrando aí para você que está chegando agora na Rádio Curitiba Mais FM 98.3, este é o Voz da Comunidade, comigo, Vando Pereira, e sigo com você aqui na frequência 98.3 até às 5 horas da tarde. E lembrando aí para você que quer conhecer os bastidores da Rádio Curitiba Mais FM e tomar um cafezinho aqui conosco, né? Eu gosto de movimentação nessa rádio, e tanto é que tem várias movimentações aqui durante toda a semana. Então, para você que quer tomar um café conosco, ou até mesmo você aí, cidadão aqui das redondezas da Rádio Curitiba Mais FM, inclusive um convite especial aí para você empresário. Para você empresário que quer fazer parte deste time que só cresce aqui em Curitiba, região metropolitana e no Brasil e no mundo, é isso mesmo. Ontem eu estava falando sobre a métrica aqui do Facebook, chegamos aí, somando Facebook, Instagram, a frequência, aplicativo, chegamos aí a quase 1 milhão de pessoas atingidas ao mês pela Rádio Curitiba Mais FM. Olha aqui, deixa eu te interromper. Pode falar. Gente, 1 milhão de pessoas. É muito sério e muito forte essa conquista. Pode continuar. É bacana, fruto de muitos esforços, né? Esforços, melhor dizendo, esforços e de muito trabalho, e a gente continua trabalhando ainda, né? Trabalhando na qualidade, né? E aprendendo também, não só aqui, né? Mostrando conteúdo, mas também a questão de aprender com o público, né? Que, olha, meu amigo, o nosso público é exigente aqui na Rádio Curitiba Mais FM. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço à nossa colunista Adri Chica, ela que também é da causa aí dos animaizinhos, né? Que inclusive a gente vai abordar essa questão já. A Eva, a Vilma também está assistindo, o Oliveira Santos, e também tantas outras participações. Oliveira, meu amigo fotógrafo. E o Zito Guara, o grande Avita, vice-prefeito de Guaraqueçaba. Então vamos mandar um abraço aí para o prefeito de Guaraqueçaba. Vamos lá. Saudade, rapaz. Saudade de Guaraqueçaba. Que saudade de comer uma pizza com você aí.
Realmente, Guaraqueçaba não saiu de mim ainda, viu? Muito obrigado. Eu quero mandar também, aproveitar esse abraço pro Zito, pro Éder Damé, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eita, nós, Porto Alegre. Isso o Éder mesmo. Damé, o Jair Facina, rapaz, que é radialista lá em Capanema. Capanema. Vamos mandar um abraço, pô. Vamos mandar registrar aqui. O primeiro que foi o prefeito lá de Guaraqueçaba. Guaraqueçaba é o vice-prefeito. Vice-prefeito. E quem nasce em Guaraqueçaba é o quê? Feliz. Feliz. Ah, é verdade, eu tinha ouvido falar. Vou mandar um abraço aí pra cidade Guaraqueçabano. Guaraqueçaba, Wanda, me desculpa abrir um parênteses, mas eu preciso. Guaraqueçaba é um dos lugares mais lindos que eu tive a oportunidade de morar na minha vida, assim. Guaraqueçaba gente, eu encontrei... Você já gravou, inclusive, lá, né? Já, Guaraqueçaba. Eu fiz muitos especiais de Guaraqueçaba, o canal do Varadouro, Ilha de Superagui, as ilhotas que tem ali em volta. Nossa, Guaraqueçaba pra mim é meu segundo lar, tenho saudade. Infelizmente, eu sei que o Zito não conseguiu, mas a gente... É difícil gestão política, né? Eu queria muito ter feito alguma coisa mais por Guaraqueçaba, mas não deu. Guaraqueçaba é uma das cidades mais... É uma matriarca das cidades brasileiras, né? Uhum. O Brasil, de certa forma, começou ali. O lugar, além de lindo, impressionante como paisagem, a riqueza ambiental ali é muito grande. É um dos maiores entrepostos de manguezais do Brasil, cara. Aquilo ali é muito forte, sabe? E 99% das pessoas ali são incríveis, né? Eu sou suspeito para falar o senhor João Amadeu, que é uma pessoa que eu tenho um amor profundo, um senhor de 80 e poucos anos que me ensinou... Nossa, me ensinou muita coisa, assim. Guaraqueçaba é meu coração. Pronto, deixa eu parar, senão a gente não segue no nosso tema aqui. Não, mas tem... Ó, por isso que é assim, a gente para cumprimentar os ouvintes. E o Jair Facina também, tem bastante gente aqui, mas meu Capanema, gente. Vamos dar um abraço aí pro povo de Capanema também. Grande Belé, prefeito de lá, o Marco Aurélio do turismo, o Jair da rádio lá também, que é um cara sensacional. Eu sou seguidor dele, ele é meu seguidor, a gente troca informações, assim. Em cada lugar que eu vou, eu tenho um grupo de amigos. Pra quem já viajou quase todo o Brasil, né? Tem como fazer amigos, né? Deveria ter multi-avitas, assim, pra morar um pouco em cada lugar do Brasil. Porque onde eu passo, graças ao bom Deus, eu tenho amigos incríveis, cara. Eu deixo, assim, realmente um rastro de amizades fortes, assim. Tem o Ângelo Severo, lá em Capanema, que é um compositor genial, já fez música exclusiva pra matéria nossa, sabe? Que bacana, hein? Quero conhecer o trabalho dele se ele estiver aqui por Curitiba. Agora, continuando aqui nossa pauta, são muitos abraços aí, que a gente vai registrar ao longo da programação aqui. Vamos tentar responder quase todo mundo, mas voltando aqui, vai ser difícil, porque a gente abre um parênteses aqui, né? Porque a gente tem que responder os nossos ouvintes, o Damé, né? Meu amigo lá do Rio Grande do Sul, foi meu aluno de fotografia, um cara sensacional, um poeta, uma pessoa incrível. Eu tenho muitos amigos artistas, assim, da área cultural, sabe? Muitos. Quero conhecer o trabalho deles aí, hein? A Rádio Curitiba Mais FM, ela é, né, imparcial e gosta de conhecer coisas, né, novas e coisas... pessoas que nunca tiveram a oportunidade aí na mídia, né? Agora... sim, perdão, mais o Carlos Roger Sela. Cara, o Carlos Roger é um parceirão, tá sempre me defendendo nas confusões de briga ambiental. Ambientalista é assim, né? Cara é figuraça, gosto muito dele. Enfim, tem um monte de gente, o Oliveira Santos, meu amigo fotógrafo, Donizete Rigamonte, cara, meu primo. Teu Donizete, primo, até a família. Rapaz, Donizete, meu amigo, que a gente precisa conversar mais, cara. Donizete, meu amigo, meu primo querido. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho também, uma família muito linda, muito humilde, muito grandiosa. E depois eu mando o resto, o Maurício Stunitz Cruz. Ele é um jazzista especial, um conhecedor de artes, um cara sensacional. O Maurício Cruz é uma pessoa também que eu tenho muita admiração, é um marco cultural na minha leitura. Seguimos nas perguntas aí. Tá aí, fica registrado o nosso abraço aí. Eu sei que tem mais muita aí, gente, daqui a pouco eu vou mandando mais aí. Né? Agora, como outras entidades civis podem contribuir com essa importante questão e o que os cidadãos, né, podem fazer para preservar a natureza? Eu acho que, Vita, tirando uma leve conclusão, talvez esteja errado, mas eu acredito que as pessoas não estejam totalmente conscientes daquilo que ela provoca no meio ambiente. Eu acho que não, a palavra preservação virou meio que clichê, vamos dizer assim. Eu penso assim, consciente todo mundo é. Uhum. Consciente todo mundo é. Todo mundo sabe escolher um relógio, um celular, com certeza, comprar uma coisa aqui, todo mundo sabe escolher a marca do carro, a cor. Eu acho que consciente todo mundo é. A pessoa não quer, o ser humano não quer trazer para si o conserto do problema.
A pessoa não quer trazer para si o conserto do problema. E não quer e não vai assumir nunca. Eu não posso esperar de instituições civis ou qualquer que seja. Eu tenho que esperar de mim, de você, do nosso amigo Schneider, da esposa, da equipe, do motorista. Eu tenho que esperar de cada um. Eu tenho que esperar isso de cada um. Porque, por exemplo, qual é o grande problema todo da questão do mundo? É o mundo mercantil, essa busca pela compra, por ter e não parar de ter, cara. Isso não pode. O ter custa muito caro. Então o consumismo é o grande veneno do planeta. Por exemplo, deixa eu tentar justificar aqui isso. Quanto custa um girassol? Não custa nada. Você pega uma roça de girassol, aquela coisa linda na hora do sol, o pôr do sol lindo, paisagens lindas, vai lá dar um óleozinho de girassol, não tem muito valor uma flor de girassol. Mas tem 5 girassóis que custa quase 40 milhões de dólares. De um cara que nunca vendeu um quadro. Van Gogh pintou um quadro chamado Girassóis, com 4 ou 5 girassóis, e custa 40 milhões de dólares. O que eu quero dizer com isso? A gente está muito preso ao ter. Eu valorizo um quadro em 40 milhões de dólares, mas não valorizo uma nascente que me dá água para eu sobreviver aqui. É uma boa colocação. Eu prefiro fazer uma calçada na minha casa com cimento, com mosaicos embelezado, do que no cortar a grama. Não então todos nós temos uma culpa, sim. Quando o Brumadinho aconteceu, eu tenho um pouquinho de culpa. Todo mundo usa um carro, uma panela, uma bicicleta. O aço não vem do céu, não cai aqui um carro pronto, né? Os milhares de litros de águas que são consumidos para você construir um único carro. Então todos nós que consumimos, a gente tem a responsabilidade. Onde está o segredo, que eu sei que seria a próxima pergunta? Não consumir tanto. Eu não troco de carro em menos de 5 anos. Eu vou lá, compro um carro e fico 5 anos no mínimo com ele. Eu não preciso trocar de carro todo ano pela beleza, pelo ter o carro bonito. Eu escolho um carro que me satisfaz nas minhas necessidades e com ele eu fico 5 anos no mínimo. Porque eu não tenho a febre de ter o carro bonito porque o meu vizinho de baixo tem uma BMW. Ah, que carro lindo. Mas o meu vai onde eu quero, do jeito que eu vou, é mais econômico que mais o dele. Mais econômico ainda, né? Então, assim, é o ter. Se a gente entender que o ter é a morte do planeta, o ter ruim. Você pode ter, deve ter. Mas esse ter, exige uma demanda do planeta. Exige uma demanda de água, exige uma demanda de ar. Ar e água são os bens mais importantes. Só que eu poluo o ar com uma caminhonete a diesel. Não, eu posso comprar uma caminhonete diesel, só que eu vou escolher uma que usa o diesel S10. Eu não vou deixar a bomba de... Por que tem tanta partícula nociva no ar? Porque o cara compra um carro diesel, só que ele não quer gastar 3 mil depois para regular a bomba de diesel. Ele vai continuar fazendo crime ambiental, emitindo dióxido, monóxido e um monte de óxido aí. Você tem tantas alternativas aí para eliminar muitas alternativas, né, uma delas é não consumir muito. Álcool e também todos os outros, né? Mas... exige aí, né, uma conscientização e também até questão de mercadológica, né, o interesse enquanto das grandes você for indústrias, submisso, né, ao que você tem no bolso, no ter, você nunca vai conseguir ser um humano de qualidade. Agora, Vitor, entramos numa questão que foi aí capa de muitos jornais e também nas redes sociais aonde nós estamos, né? E foi a questão da Austrália, né, que matou 500 milhões de animais. Só repetindo, 500 milhões de animais. É claro que é um fenômeno, né, que é causado pela combinação das temperaturas superiores a 40 graus, mas também há fatores que podem ter ajudado neste incêndio, é isso? Olha para onde eu vou te levar agora. Eu vou dar uma devagada para te responder e você me traz de volta para esse 500 milhões de animais. Há 1 ano e pouco atrás eu viajei com um cientista chamado Alex Badger. O Alex Badger, ele abriu mão de fazer o pós-doutorado dele fora do Brasil. Ele tinha bolsa, podia fazer o pós-doutorado dele fora do Brasil. E ele resolveu fazer no Brasil com o seguinte tema: atropelamentos de animais silvestres em torno de unidades de conservação, ou seja, só no entorno, nas estradas que cortam ou no entorno de unidades de conservação. Só. Eu não estou falando dos milhões de quilômetros de estrada do Brasil. Estou falando só em unidade de conservação. Ele detectou acima de animais de pequeno
médio porte para cima, de médio porte para cima, ou seja, a partir de uma siriema, de uma lebre, de um cachorro do mato, de uma ema que já é porte grande, só nas unidades de conservação por ano, morre 500 milhão de animais silvestres. Eu não estou contando vacas, cabritos, jumentos, cavalos e pessoas. Eu excluí esses milhões aqui. Eu estou falando só de animais silvestres, raposinha do mato, bichos de unidade de conservação. 500 milhão. Portanto, quando a Austrália queimou, o Brasil já vinha matando 500 milhão de animais por ano. Já vem matando 500 milhão. Então, quando morre 500 milhão lá, aqui é 500 milhão por ano. Por ano. É uma situação bem Por que crítica, que isso né? acontece? E agora é que é estarrecedor. Agora é que é estarrecedor. Sabe por quê? Porque o motorista brasileiro não respeita limite de velocidade nas estradas. O engenheiro ganha, gasta fosfato, estuda, faz doutorado para descobrir espécies de tinta que sinaliza a estrada, para asfaltar as estradas. O engenheiro, ele estuda, fala inglês e passa a vida para tentar lá fora ler um livro, trazer um livro. Estuda, vai e faz. Não, mas o distinto do motorista prefere. Onde é 80 andar a 120, onde é 110 andar a 200, onde é 60 andar assim. Cara, o engenheiro ganhou para aquilo. O dinheiro saiu do bolso público para você construir as placas, sinalização, tintas especiais que refletem a noite. Para o motorista, matar 500 milhão de animais silvestres por ano. E agora vem a parte mais assustadora. Isto, nós estamos falando de animais silvestres. A perda em economia, me perdoe, a perda em economia, dinheiro que sai do bolso do contribuinte por causa destes mesmos atropelamentos de animais silvestres, é de 1 bilhão para cima. Ambulância que tem que resgatar motorista e famílias que bateu no animal, carga que cai porque o caminhoneiro freou e capotou, perda, o policial que vai lá sinalizar, o Estado brasileiro perde bilhões com esse 500 milhão de animais silvestres atropelados. Porque o motorista não consegue ser são. É sanidade, você respeitar a velocidade onde milhares de pessoas se interlaçam, é obrigação. Agora você vai lá e acelera. Ah, tem muito radar no Brasil. Não, tem muito infrator. Uma demanda atrás a outra. Vocês aqui de rádio comunitária, pede para pôr uma lombada aqui na frente para você ver a dificuldade que é você construir uma lombada a partir da prefeitura. Para você ter um radar na estrada, não é indústria de multa, gente. A indústria de multa é bancada por quem faz a multa, não por quem constrói o radar. Passa devagar, né? Por que eu tenho que matar animais? Isto é uma coisa, porque se fala da Austrália e nós estamos olhando para nossas estradas, para os nossos motoristas. No norte, nordeste, que é mais comum do que aqui, caminhoneiro que vê tamanduá na estrada, ele está com o caminhão em cima, porque existe um mito, dos muitos mitos, que se ele não matar aquele animal que viu ele e ele viu, ele vai ser traído pela esposa que está em casa. São mitos da cultura, da lenda brasileira. Eu não vou nem chamar de lenda. Isso é burrice. Né? Então, o tamanduá é um bicho lento, é um bicho de grande pelagem, os incêndios queimam, ele é relativamente cego, é um bicho muito frágil. Então ele não tem velocidade, ele não ouve o carro chegando, ele dificilmente vê o farol se aproximando quando é noite. Então o número de animais atropelado também se soma ao da Austrália, que foi neste incêndio. E feita a comparação, eu volto para o incêndio agora da Austrália, que é de uma gravidade absurda. O número de pessoas que morreu ali, acho que não lembro quanto, 2010, 2011 parece que teve um outro incêndio catastrófico que morreu centenas de pessoas também lá, não lembro a data agora. O incêndio lá está evidente, aconteceu, né? Matou o país de certa forma. Claro que vai se recobrar. A gente está falando de 500 bilhões, bem mais de 500 bilhão de animais morreu ali, bem mais, porque a contabilização você não consegue fazer diante do estrondo. O fogo lá, assim, igual aqui no Cerrado brasileiro, o fogo, ele é natural, ele ocorre de épocas em épocas. As plantas dessas regiões dependem do fogo para quebrar a dormência. As sementes, a vegetação e os animais se desenvolveram nesse processo milenar de incêndios. Porém, os incêndios acontecem nos finais das épocas mais secas. Por exemplo, aqui no Cerrado, a época seca ela termina ali por setembro, outubro. Setembro vem a primeira chuva, que a gente chama de chuva do caju, que ela vem, a primeira planta que flore é o caju e fica lindo. Então, 6 meses de seca,
6 meses de seca. Isso depois a gente vem tá 6 falando do meses de Brasil. chuva. Isso a gente está falando do formato de incêndio do Cerrado que se assemelha com a Austrália, né, que eu vou fazer a comparação. Quando está acabando a temporada de seca, começam vírus temporais com raios. Esses raios provocam o fogo, provocam os fogos nas árvores do Cerrado. Que é um processo natural. Que é um processo natural. Por quê? Porque logo em seguida dos trovões, desse incêndio, dias depois, pouquíssimos dias, vem a chuva. A chuva controla esse fogo. Então há um incêndio, está tudo seco, acontece, a chuva vem em seguida e controla. Isso é um processo de natureza, isso é uma coisa divina. Eu iria além da natureza, é divina. O ecossistema ele se entende consigo próprio. As gramíneas florem de novo, elas florescem, os animais silvestres vão lá e se refestelam e procriam e assim por diante. Com a chegada do homem, incendiando todo ano, o ecossistema não aguenta. Se você ficar aqui tomando um copo d'água de 3 em 3 minutos o tempo todo, você vai morrer. Então tudo que é demais desequilibra. Então o fogo na Austrália se assemelha a esse perfil ecossistêmico. O que acontece lá? É seco, muito seco. E o famoso aquecimento global, ele acentuou essa secura. E como acontece aqui no Brasil, passa um cara fumando e joga da janela do carro a bituca, como se fosse para o universo exterior, de outro planeta, de outra galáxia. Não, a bituca cai ali e incendeia. Atenção aí, vocês fumantes, né? Então o que acontece? Vamos jogar a bituca para fora do carro. Cara. Pega lá uma cumbuquinha de iogurte vazio, coloca um pouquinho de areia e vai apagando no carro, não joga na estrada. Então os incêndios acontecem pelo processo natural e pelo processo da mão humana. Então na Austrália, esse incêndio, na minha leitura, dentro do que eu consegui falar com meus amigos que moram lá, é um processo que mistura tudo isso. O momento de seca, a seca aumentou muito. A Austrália, o ano passado, teve 50 graus, cara, de temperatura. Isso fez lembrar do Rio de Janeiro, né? Que a sensação térmica, se eu não me engano, chegou a 50 para mais, né? 54. Imaginando esse calor. Então, quando a gente fala de natureza e meio ambiente, ninguém tá aqui brincando de paz e amor, amarrar uma fitinha no cabelo, tocar No Man No Cry na beira da cachoeira. Não, uma coisa séria. É muito grave, cara. A gente tá passando mal, as pessoas estão morrendo. A tenista jogando lá na Austrália, em Melbourne, não sei onde que tava tendo, Sydney, eu acho que foi, estavam tendo um campeonato de tênis profissional. A mulher passou mal, a fumaça da queimada não deixou acabar o tênis. Então as pessoas só vão sentir quando acertar nelas. Enquanto morre o canguru grudado na cerca, é só motivo de reflexão. Mas alguém tem que parar de contaminar. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Choro, árvore derrubada, incêndios alastrantes, não vai ser apagado com lágrimas ou mensagem de Facebook. Não mesmo. Né? É uma reflexão muito importante. Os cavacos de choro de uma árvore que cai, ele não vai, a gente não vai ressuscitar animais com choro ou com mensagem de Facebook. A gente não vai salvar os rios poluídos, limpar o nosso ar com atitudes de a natureza. Não é isso. A coisa é diferente. Tá na nossa mão, cara. Tá na nossa mão. Parar de poluir, parar de consumir, emitir o mínimo possível de dióxido. O problema do plástico, só para fazer um paralelo, o problema do plástico, o plástico não é o problema, gente, é o que fazemos com o plástico. O descarte correto. É o descarte. Né? Agora, eu prefiro ir lá fazer uma lei e proibir o canudinho. O problema não é o canudinho, é o que eu faço com ele. A gente viu aí imensamente nas redes sociais aí, o final do ano novo, no dia seguinte, as praias. Me parece que 607 toneladas de lixo foi recolhida nas praias do Brasil. E aí, pode ver que todo mundo está reclamando do presidente, dos políticos e coisas assim na internet. Eu quero ver a sua atitude, cara. Onde eu vou, eu trago meu lixo de volta. Aí eu chego em casa, separo o caminhão do lixo reciclado, que custa caro para existir, os caminhões, pra quê? Se as pessoas misturam os lixos e jogam fora. Então tá em você, cara, tá em você. Como é que eu posso exigir de um governo se eu não faço a minha parte? Eis uma questão. Eu falo que nem brabo assim, mas não tô brabo. Não, mas é bom explanar bem o assunto, né? E são pontos muito importantes, né? Como a Vita disse aí, essa questão, né? Não adianta, pessoal, isso serve também pra mim, né? Eu também sou humano, também erro. Não adianta a gente, né, fazer posts, né, no Facebook. Não adianta se derramar lágrimas
como o Avita mesmo disse, as lágrimas não vão apagar. Não vão despoluir as águas. Não vão, né? Até mesmo um incêndio. Mas agora eu li alguns jornais e alguns artigos, né? Que pode ser alguns fatores, né? Você falou que é um processo natural, mas pode ter uma contribuição humana, né? Que eles disseram ali, né? Eu estava lendo uma reportagem, né? Sobre o trilho do trem, que quando ele passa, ele joga algumas faíscas. Sim, pode ser um dos fatores. Também o famoso cigarro, mas por que até hoje o trem não incendiou outros lugares? Então, se a fagulha isso é uma trem... questão. Também tem o fator da... Se fosse assim, a gente não tinha mais vegetação de passarinho de trem. É isso, né? Segundo esses jornais aí. E também tem um outro fator, que é a questão da bituca do cigarro, né? Tá na estrada ali, joga. Isso é cruel. Essa é a pior de todos. Fatores, né? É interessante porque o meu carro às vezes parece um cesto de lixo. E porque a minha garrafinha eu não jogo fora. Eu não tomo refrigerante de latinha, mas a garrafinha d'água eu não jogo fora, eu deixo dentro do meu carro. Quando tá um monte de coisa da viagem, eu vou lá e junto. Por quê? Por que eu posso fazer e você não pode? Então, eu repito, a questão é conosco. Por exemplo, Amazonas, né? Tá na moda agora falar da Greta, da Amazonas e do Macron. Milhares de amigos meus assim, cadê a Greta para falar agora do incêndio da Austrália? Cadê o Macron para falar? Agora ninguém fala nada. A Greta tem extintor na língua? O Macron tem extintor nas palavras? Ele não vai falar Austrália e apaga. A primeira forma, o assunto é tão sério, mas a colocação me faz... Não, pode rir. Pode. A primeira forma de você apagar o incêndio é não fazê-lo acontecer. Certo? Então, se você consome menos, você vai ter menos demanda industrial, você vai ter menos emissão. Isso é um princípio básico, isso é elementar. Né? Então, por que empresário e político, em geral, né, deve haver exceções? Empresário e político deita e rola e se endinheira cada vez mais e enriquece. Porque o povo consome tudo que se faz. Recente aqui nós tivemos a greve dos caminhoneiros. Acho que é um ano atrás, não lembro agora, tivemos a greve dos caminhoneiros. Ao invés, por exemplo, você já viu o caminhoneiro apoiando greve de carteiro? Não. Você já viu carteiro apoiando greve de professor? Não. Você já viu o professor apoiando greve de gari? Não. Ninguém apoia ninguém, cada um defende a sua categoria. E esse é o problema do mundo. O cara que tem dinheiro vai lá e compra o Van Gogh de 40 milhões, o que não tem passa fome. Ele não precisa nem ir numa roça de girassol para ter acesso à beleza. Ele prefere ficar no apartamento e na sua pinacoteca lá e ter seu quadro do Van Gogh de 40 milhões. Então o repensar é o cara, não é... Né? Então por que político e empresário deita e rola e a gente cada vez paga mais a conta? Porque a gente consome tudo que eles fazem. Na época da gasolina dos caminhoneiros, o que aconteceu? Não tinha gasolina. O que o pessoal fez? Fez fila nos postos para pagar. Lá perto de casa chegaram a pagar R$25 o litro de combustível. Eu falava assim, meu amigo, por favor, não faça isso. Olha a greve, esse é o momento da gente segurar. Não, veja bem, pode faltar. Eu posso precisar o carro. Eu falei, cara, você não usa o carro há uma semana. Gente, não, mas vem cá, situação, se eu precisar... Aí o cara preferiu pagar R$25 o litro de combustível, brigar na fila dos postos, encher galão e pôr no porta-mala, que é proibido, do que aderir à greve e buscar um Brasil melhor. Então, enquanto as pessoas olharem para o seu ego, o mundo vai se dissolvendo. É um assunto que a gente passa aqui quase 3 horas discutindo, né? Deixa eu só concluir uma coisa sobre a Amazônia e a Austrália. A Amazônia só queima se for colocado o incêndio de propósito, com as suas mãos e lá para o fogo. A Amazônia é uma mata úmida. Ela é úmida e vital para toda a América do Sul, não é só para Amazonas. Amazonas não é do Amazonas. Tirar o teu coração, você morre. O Amazonas, você só queima, mata, se você for lá e insistir no fogo, senão não queima. Entendeu? Então todo incêndio da Amazônia é criminoso. Ponto. Eis aí a questão, né, que o Avita Rigamonti colocou, ele que é experiente aí na área ambiental, né, e também apresenta o Bioma Brasil, para você que quer conferir todo o material, né, só acessar as redes sociais dele, que é Avita Rigamonti. Com H no começo e Rigamonti no final, ver todo o material dele aí. Agora nós sabemos que o aquecimento é um processo natural, né? E como consequência disso, há várias alterações climáticas no planeta. Há caminho, Avita, na sua visão, você que acompanha toda essa questão, para reduzir esses impactos? Essa redução de impactos está nessas atitudes. Nós, compradores,
começar a cuidar da quantidade de lixo que nós produzimos em casa. Porque quando você produz muito lixo, você está exigindo do Estado vir tirar o lixo da sua porta de casa. Isso tem um custo. Tem o diesel, o caminhão, tem o funcionário, tem o seguro de vida deles, tem um monte de coisa. Quando você troca de carro todo ano ou celular a cada trimestre, você está contribuindo, evidentemente, para a indústria se fortalecer. Ah, mas espera aí, você está falando uma coisa ambientalista, o mundo precisa crescer economicamente. Espera aí. Todo mundo tem que crescer economicamente, mas não às custas da morte do planeta. O desenvolvimento, ele pode ser inteligente. Tá aí a energia solar, tem um monte de sugestões que a gente pode dar. Então, assim, é uma questão de atitude mesmo. É você minimizar os teus custos, exigir do seu político, quem tem político de estimação, ir lá bater na porta dele e exigir o dinheiro que você paga. Se pode ir bilhões para o fundão eleitoral, bilhões se pode ir, por que não pode? Por que não pode para outras coisas? Porque você põe o político lá e ele não gere a função dele. Agora começa a aparecer, em véspera de campanha, aí começa a aparecer. Então cobre do seu político, mas cobre de verdade. Não se venda no dia da eleição, dá um voto para um cara que não gere a sua vida, porque o político ele gere a sua vida. É o esgoto, é o rio, é o lixo, é a rua. Eles fazem tudo para o crescimento econômico. Só que esse crescimento econômico é muito maciço. Ele vai matando as pessoas. E proliferando a pobreza. E aumentando a fome. E diminuindo o teu poder de aquisição. E você cada vez trabalha mais, e trabalha mais, e trabalha mais, e consome mais, e não tem. Tá certo, esse foi o bate-papo aqui com a Vita. Já acabou, foi muito rápido. Deixa eu mandar um abraço para ainda quem eu consigo ver aqui, a Maria Neide Isidoro, também minha seguidora querida. Eu não estou conseguindo ler todos aqui porque meu ocrinho não está me mostrando mais aqui. Mas enfim, é isso aí. A Vita, desde já, quero agradecer a sua participação aqui no Voz da Comunidade. Desejo todo sucesso em seus novos projetos aí. E também ao Bioma Brasil com imagens espetaculares. Que volta agora com toda a força. O Bioma Brasil dá uma descansada entre dezembro e fevereiro. Que eu quero fazer um convite aqui. Lá no meu Facebook, que está como Avita Rigamonte. H no Avita e I no final do Rigamonte. Às vezes as pessoas colocam E e não dá. A gente vai dar um curso de filmagem de natureza. O curso é na Rory. E o curso é assim, do celular ao drone. A gente vai dar dicas de filmagem de todo esse projeto, de todo esse trajeto, de celular ao drone, que é logo depois de fevereiro, ali nos primeiros dias de março. A gente está divulgando lá na nossa página. Tá certo, então. Então, para quem quer consultar e ver mais sobre esse curso, é só acessar as redes sociais aí do Avita Rigamonte no final. Mais uma vez, sucesso a você. Obrigado por estar aqui no Voz da Comunidade. Mais uma vez, né? Eu gosto muito de falar, né? Eu já não gosto de conversar, né? A hora passa rápido aqui, né? Quem disse que a gente falou quase uma hora, né? Tá bom, muito obrigado. Obrigado ao Schneider, obrigado à equipe toda, à sua esposa. Obrigado à rádio e principalmente a você, meu amigo. Sempre que você chamar, aqui estarei. Tá certo, mais uma vez, obrigado. Voz da Comunidade vai ficando por aqui. Eu volto amanhã com mais 20 horas da noite, né? E também no sábado nós temos aí Momento com Deus com a pastora e missionária Maria Bridaroli, que é a partir das 8 horas da manhã até as 9 horas da manhã. E também tem o Boombox. Agora o Wander Pereira acertou. O Boombox é um programa de cultura pop com o nosso amigo e colega William Sopa, a partir das 2 horas da tarde até 4 horas da tarde aí. Quer mais um recado aí, Anitta? Eu queria ter um programa de música caipira nessa rádio. Eu queria falar do folclore brasileiro aqui. Eu tô me convidando aqui, tá bom, diretora? Sou Schneider. Queria ter um programa de música caipira aqui, falar desse Brasil lindo através dos trinados das modas de viola. Tá certo, com o convite oficial aqui. Então a gente conversa os bastidores aqui. Então eu volto amanhã com mais Voz da Comunidade aqui na Rádio Curitiba Mais FM. Você ouviu na Rádio 98.3 FM Voz da Comunidade. A apresentação, Wander Pereira.